Cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Popular, desejando uma boa tarde de salvação. Quero dizer que é um prazer estar aqui nos estúdios da rádio mais uma vez, para compartilharmos da Palavra de Deus, nessa tarde chuvosa de quinta-feira, hoje 13 de novembro de 2014. A você, nosso ouvinte, queremos compartilhar um texto das Sagradas Escrituras e estamos felizes por estar aqui com esse privilégio que é compartilhar a Palavra de Deus. E meu texto para esta tarde está no livro de Lucas, no capítulo de número 14, dos versos 15 até o verso 24. Eu gostaria que você pudesse acompanhar aí a leitura da sagrada Palavra do Senhor, a Bíblia, o livro dos livros. Texto para esta tarde. Assim diz a Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra de Deus: E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado é que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seus servos dizer aos convidados: Vinde, que tudo já está preparado. E a todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: Casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. E então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Palavra do Senhor. Se você puder, onde você estiver aí, tiver condições, gostaria que você fechasse os seus olhos para fazermos uma oração a Deus, pedindo que Deus venha nos abençoar com esta palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta tarde, aqui nos estúdios da Rádio Popular, e oramos, ó Pai, especialmente por cada ouvinte, por cada pessoa que está conectada agora conosco, através dessa rádio, através da internet. Pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de cada ouvinte. Que cada ouvinte nesta tarde possa receber esta porção das sagradas letras e serem abençoados pelo Senhor. Eu oro para que cada um deles sejam alcançados por Tua sabedoria, Teu conselho e Tua presença através do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amado ouvinte da Rádio Popular, a você que está nos acompanhando pela internet, desejo compartilhar com você esse texto das Sagradas Escrituras, uma parábola de Jesus acerca da grande ceia. E o meu título para essa tarde é Um convite à intimidade paternal de Deus. Queridos ouvintes, o mundo em que nós vivemos é um mundo marcado por relacionamentos partidos entre pais e filhos, entre esposos e esposas, entre amigos e amigos. Um mundo marcado por relacionamentos de isolamento social, econômico e até mesmo religioso. É cada pessoa hoje no seu grupo, e se não fala a mesma linguagem, não pode fazer parte daquele grupo. E assim muitos estão excluídos e distanciados, através desse isolamento, por não pertencer ao grupo, não pertencer à turma. Não é à toa, queridos ouvintes, que as redes sociais estão abarrotadas de pessoas que se comunicam, entre aspas, interagem, entre aspas, são amigos, entre aspas.
Porque, na verdade, a maioria das pessoas que estão nas redes sociais não se conhecem. Eles até trocam fotos, compartilham, né, de ideias, de pensamentos, mas, na verdade, não são amigos de fato. No mundo assim, falar de intimidade, principalmente no que diz respeito a Deus, o Criador, tem se tornado um desafio muito difícil. Todavia, é um assunto que nós precisamos abordar, porque existe uma necessidade gritante em nossos corações por relacionamentos significativos, leais e duradouros. E nós sabemos que os relacionamentos mais importantes demandam mais tempo, demandam mais investimento. E de todos os relacionamentos mais significativos e mais importantes que penso que nós podemos construir ao longo da vida, acho que o relacionamento mais forte dentro desse contexto é o relacionamento de um filho sentado à mesa do pai. E nós vivemos num mundo onde a tirania do urgente tem distanciado essa imagem. Essa imagem tem sido uma imagem rara. Filho sentado à mesa do pai tem sido uma imagem rara nos nossos dias. Embora essa imagem seja rara, ela pode acontecer com muito mais frequência do que o que nós imaginamos. Principalmente no que diz respeito a se relacionar com Deus. Se com os seres humanos já está tão difícil se relacionar, imagine se relacionar com Deus. Porque muitas pessoas pensam que Deus é um Deus distante, longínquo, que não liga para as nossas dores, para aquilo que a gente está sofrendo, para aquilo que a gente está passando. Mas, na verdade, essa não é a realidade que Jesus propõe nessa parábola. A parábola de Jesus vai nos mostrar algo completamente diferente disso. E eu quero dividir essa palavra em 3 tópicos. O meu primeiro tópico é as desculpas evasivas ao convite. Deus nos convida e nós damos várias desculpas. E o texto bíblico de Jesus nos mostra isso. Quando Jesus leu e ensinou essa parábola da grande ceia, o objetivo dele era nos mostrar a facilidade com que Deus nos recebe. E para algumas pessoas, Deus não nos recebe com facilidade. Para algumas pessoas, por causa dos seus padrões interiores, por causa dos seus traumas, por causa da sua imagem de pai, para algumas pessoas aproximar de Deus é algo difícil. Mas na verdade Jesus ensinou essa parábola para mostrar que não existe dificuldade para Deus nos receber em seu palácio, em sua casa, em sua mesa. E Jesus estava contando uma parábola na casa dos fariseus, e a primeira instrução de Jesus nesse texto é quando Jesus está dizendo para os fariseus que quando fizesse uma ceia, deveriam chamar os pobres, os aleijados, os cegos, para participar daquele banquete. Então Jesus está usando uma linguagem de pessoas indignas sentadas em uma mesa. Normalmente nós não gostamos ou nós não temos por padrão convidar pessoas pobres, cegas, aleijadas, para vir à nossa casa, para sentar à nossa mesa e para comer uma comida com a gente. Fica claro então, nesse texto, que Jesus está falando e está trabalhando uma ideia de que Deus nos recebe com facilidade, independente dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Na verdade, Deus é perdoador e Deus tem facilidade em perdoar. Quem tem dificuldade em perdoar são os seres humanos. Para os seres humanos, quando alguém erra, nós marcamos ele na testa com uma estrela
e já julgamos ele indigno de receber o nosso carinho, o nosso afeto, porque ele errou com a gente. Mas Deus não é assim. Deus é perdoador. Por isso Deus nos chama nesse texto para viver uma vida de intimidade, independente dos nossos pecados. É claro que Deus tem uma solução para os nossos pecados. Quando Jesus está fazendo esse discurso na casa desse homem rico, desse fariseu rico, ele diz que nós deveríamos receber as pessoas indignas. E ele estava trabalhando uma ideia de como se achegar a Deus. Logo, Jesus estava dizendo que se achegar a Deus é uma coisa fácil, não é uma coisa difícil. E Jesus nos ensinou nesse texto que a maioria das pessoas dão desculpas evasivas, desculpas esfarrapadas na linguagem popular, né? Desculpas não aceitas, que a gente olha assim e vê que a pessoa está enrolando a gente. E o primeiro padrão de desculpa que Jesus mostrou nesse texto, ele diz que o primeiro convidado para ir à ceia disse: comprei um campo e vou então para o meu campo, consultar o meu campo, estar no meu campo. Ora, como ele compraria um campo sem ter ido ver o campo? Ninguém compra aquilo que ainda não viu, né? Principalmente um campo, uma fazenda. Logo, a justificativa dele não era uma justificativa plausível. E Jesus está mostrando aqui um padrão de comportamento para as nossas desculpas para não se assentarmos à mesa com Deus, para não estarmos numa vida de intimidade, para não nos relacionarmos com Deus. E essa justificativa desse primeiro cidadão, que comprou um campo e agora não podia ir estar à mesa com aquele homem que estava dando o banquete, porque iria passear pelo campo, é uma desculpa que está baseada no padrão de posses. Jesus estava dizendo com isso que as posses competem no nosso coração com Deus. Pessoas cujo coração estão agarrados às posses têm dificuldade de se relacionar com Deus. Por quê? Porque o coração está tomado pelos bens. Então, essa pessoa não tem lugar a ser preenchido no reino de Deus, porque as posses já tomou todo o coração dela. Esse é o primeiro padrão de uma desculpa evasiva. Comprei um campo, comprei uma posse. O nosso mundo é um mundo que está marcado por pessoas que valorizam apenas o que elas possuem, o que elas têm.